O que você vai ouvir aqui pode desafiar tudo o que te ensinaram até agora. Vai soar até contraintuitivo. Quanto mais você corre atrás, mais as coisas se afastam. Parece loucura, né? Mas essa é a base da ciência quântica aplicada à vida real. A maioria das pessoas está vibrando na urgência, na falta. Não preciso disso agora. E não percebe que está afastando exatamente do que deseja. Se você continuar ignorando isso, vai continuar no mesmo ciclo, desejando muito e recebendo pouco. Agora, preste atenção nisso. Em apenas 20 minutos, você vai entender por que o universo não escuta o que você pede, mas sim o que você emana. Durante anos, as pessoas me perguntaram se a lei da atração é real, como se fosse algum truque mágico ou uma crença esotérica. O que eu sempre deixo claro é que ela não tem nada a ver com sorte. É uma lei tão exata quanto a gravidade e está em funcionamento o tempo inteiro, quer você acredite ou não. Eu estudei a fundo os princípios do campo quântico e a conclusão é simples. O universo responde à frequência que você emite, não aos seus desejos passageiros. A vibração não depende de opinião, depende de coerência energética. O que me afastou desde o início foi perceber que as pessoas bem-sucedidas não têm apenas metas. Elas têm um estado mental e emocional que já responde àquilo que desejam. Elas não esperam a realidade mudar para sentir gratidão ou empolgação. Elas sentem primeiro. Isso não é misticismo, é neurociência aplicada. Quando o cérebro acredita que algo é real, ele dispara sinais elétricos e químicos compatíveis com aquela realidade. É assim que se muda a frequência de dentro para fora. Lembro claramente da primeira vez que consegui mudar minha realidade dessa forma. Estava quebrado, emocionalmente exausto, mas comecei a agir como se já tivesse tudo resolvido. Eu acordava de manhã e dizia para mim mesmo: hoje o campo quântico vai me mostrar sinais claros de que estou no caminho certo. E não falhava. Eu recebia uma ligação, uma ideia nova, uma pessoa surgia. Isso não é coincidência, é ressonância vibracional. É o campo eletromagnético interagindo com o universo. Muita gente ainda confunde essa lei com uma espécie de loteria cósmica, mas nunca foi sobre torcer para ganhar. Foi sobre aprender a sintonizar com aquilo que você quer experimentar. Quando eu mudei meu discurso interno, substituindo frases como "isso nunca vai dar certo", por afirmações como "eu sou o criador da minha realidade", tudo mudou. Não porque o mundo lá fora mudou primeiro, mas porque eu mudei, o que emanava aqui dentro. E foi exatamente nessa mudança que percebi algo ainda mais poderoso. Não adiantava só pensar, eu precisava sentir diferente. Porque era isso que o universo captava como minha real vibração. Por muito tempo acreditei que precisava fazer mais, correr mais, forçar os resultados. Achava que quanto mais eu agisse, mais rápido as coisas aconteceriam. Mas o universo não responde à pressa, ele responde à frequência. E foi só quando eu comecei a silenciar aqui dentro que percebi: a calma é infinitamente mais poderosa do que qualquer movimento apressado. A ansiedade, na verdade, envia uma mensagem de falta, de desespero, de escassez. O campo quântico entende isso como um sinal claro de que ele ainda não tem. Quando estamos ansiosos, é como se estivéssemos pedindo algo com uma mão e empurrando com a outra. A energia se divide. A mente quer atrair, mas o corpo está vibrando medo, preocupação, controle. Eu vejo isso o tempo todo, pessoas que fazem todas as afirmações corretas, que dizem acreditar, mas por dentro ainda estão em guerra. Ainda estão esperando a mudança para só então relaxar.
Mas o segredo é o oposto. É relaxar antes da mudança, porque é isso que atrai. Foi na meditação que tudo começou a fazer sentido. Quando eu entrei no estado de pura presença, sem expectativa, sem resistência, eu sentia a vibração que eu queria, como se já estivesse comigo. E ali, naquela frequência de calma absoluta, os resultados começaram a acontecer. Lembro de dias em que eu apenas fechava os olhos, sentia gratidão profunda e, no mesmo dia, recebia uma confirmação concreta daquilo que estava criando. Isso não é coincidência, é coerência entre mente e coração. Costumo dizer que a pressa é um sinal de desconfiança. A urgência revela que a pessoa ainda não entendeu como a criação funciona, porque quem confia espera com serenidade. Quem confia não corre, sintoniza. E a verdade é que a calma é a energia mais magnética que existe. Quando o campo sente que você está em paz, em calma, ele entende que você já tem. E quando você já tem, você recebe. E foi exatamente aí que compreendi uma das verdades mais contraintuitivas da manifestação. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. E isso mudou tudo na forma como eu comecei a ensinar e a viver a criação intencional. Durante muito tempo eu achava que bastava querer com força, que se eu repetisse o que eu queria 1000 vezes em voz alta, o universo me atenderia. Mas o campo quântico não responde a palavras soltas, ele responde à vibração. E a vibração não vem do que você diz que quer, mas do que você é quando ninguém está olhando. A manifestação não nasce da mente consciente, nasce do alinhamento entre o pensamento e o estado de ser. O universo não escuta o seu discurso, ele sente o teu campo. Conheci gente que recitava afirmações todos os dias, de manhã e à noite, mas nada mudava. Sabe por quê? Porque por dentro continuavam vivendo na frequência da dúvida, do medo, da carência. Diziam, eu sou abundante, mas agiam como quem não acreditava nem no próprio reflexo. E o universo, como um espelho perfeito, só refletia isso de volta. Foi aí que percebi que não adiantava repetir o novo sem ressignificar o velho. O subconsciente sempre vence o consciente se eles estiverem em conflito. Eu precisei reprogramar minha identidade, precisava me tornar aquilo que eu queria viver. E isso exige trabalho interno, meditação, sim, visualização também, mas acima de tudo, vigilância emocional. Olha! Toda vez que eu me pegava reagindo com o meu eu antigo, eu interrompia o padrão, respirava fundo, voltava para o centro e reafirmava: eu sou esse novo ser e ajo como tal. Esse compromisso interno muda tudo, porque você começa a gerar sinais elétricos e químicos compatíveis com a nova realidade. Foi só quando eu parei de esperar pela mudança e comecei a ser a mudança que o fluxo se abriu. E não foi gradual, foi intenso. Pessoas certas apareceram, projetos avançaram, o corpo respondeu. O universo não tem escolha quando você vibra com verdade, ele apenas devolve. Por isso hoje eu não ensino as pessoas a desejarem, eu ensino a se transformarem. Porque a mudança real não acontece lá fora, ela começa aqui dentro, onde mora a sua identidade. E à medida que eu entendi isso com profundidade, fiquei ainda mais claro que não basta agir, é preciso saber quando parar, respirar e confiar. Foi nesse ponto que descobri o verdadeiro segredo da manifestação. Eu precisei quebrar meu próprio paradigma sobre controle.
Sempre foi alguém que gostava de planejar cada passo, antecipar cada resultado, mas em algum momento percebi quanto mais eu tentava controlar, mais as coisas escapavam. Foi aí que a ficha caiu. O verdadeiro poder está na rendição e não na desistência. Falo de entregar com confiança, sabendo que o universo já está em movimento. É como aquela porta que só abre para dentro. Você pode empurrar o quanto quiser, mas ela só cede quando você solta. A rendição não é passividade energética. Eu ajo, claro, dou passos, visualizo, ajo como se, mas quando termino, eu deixo ir. Não fico obcecado com o como ou com o quando. O campo quântico não precisa de detalhes, ele precisa de clareza vibracional. Quando você age com intenção e depois solta o controle, você cria espaço para o inesperado acontecer. E muitas vezes o que chega é muito maior do que aquilo que você estava tentando forçar. Teve um movimento durante meus estudos em que eu estava lutando com um projeto. Tinha tudo no papel, mas nada fluía. Foi só quando eu parei, respirei, entrei em coerência e disse para mim mesmo: eu confio que o melhor caminho vai se revelar. Que as portas começaram a se abrir de formas que eu nunca teria imaginado. Esse é o ponto. O universo é mais criativo do que você, mas ele só mostra isso quando você sai do caminho. As pessoas me perguntam, mas Joey, como eu sei que não estou apenas me acomodando? Eu sempre digo, se você agiu com alinhamento, se você plantou com presença, então sim, agora é hora de confiar. E nesse espaço que a mágica se manifesta, porque quando a mente para de interferir, o campo pode orquestrar o impossível. E acredite, ele sempre faz isso de um jeito surpreendente. Você só precisa dar a ele a chance de agir. E quando você entra nesse estado de entrega serena, algo começa a mudar na forma como você se relaciona com o tempo, com os resultados e com você mesmo. Eu precisei desaprender muita coisa para conseguir me abrir de verdade à abundância. Durante anos, associei esforço com merecimento. Acreditava que se eu não tivesse lutando, suando, me desgastando, não seria digno de receber. Mas a abundância não entende essa linguagem de sacrifício. O que realmente desbloqueia o fluxo é o trio que pouca gente valoriza: desapego, gratidão e confiança. Esses são os pilares invisíveis que sustentam toda a manifestação duradoura. O desapego não é desprezo, é saber que você já plantou e que a colheita virá no tempo certo. Quando eu desejava algo intensamente, mas ficava obcecado, o campo se fechava. Era como tentar agarrar a água com as mãos, mas quando eu fazia a minha parte e soltava, sem ansiedade, sem urgência, tudo fluía. A energia do eu preciso disso agora vibra escassez. Já o eu agradeço como se já tivesse vibra a abundância, e o campo entende perfeitamente essa diferença. A gratidão é para mim um dos estados mais elevados de coerência. Eu aprendi a agradecer antes de ver qualquer resultado. Agradecer pela cura antes de acontecer, agradecer pela conexão, pelo dinheiro, pela oportunidade, como se tudo já fosse real. E o mais incrível é que o cérebro não sabe distinguir entre o real e o intensamente imaginado. Ele libera os mesmos sinais químicos e o universo responde a esse sentimento com precisão cirúrgica. Confiar não é fácil para quem cresceu ouvindo que só se consegue algo com sofrimento. Mas a confiança é a ponte entre o invisível e o sempre. Sempre eu confiava de verdade, mesmo sem garantias. Os sinais apareciam, uma mensagem, uma proposta, um encontro.
É como se o universo dissesse: agora que você saiu da frente, posso trabalhar. Esse nível de entrega exige prática, sim, mas principalmente presença. Porque confiar é decidir a cada dia não recair no velho padrão de controle. E quanto mais eu fortalecia esse tripé, desapego, gratidão e confiança, mais eu sentia que meu campo vibracional estava limpo, aberto e receptivo. Eu sempre acreditei no poder da palavra, mas só foi quando eu estudei profundamente o funcionamento do cérebro e da mente subconsciente que entendi o impacto real das declarações afirmativas. O que você afirma com emoção e repetição se transforma em instrução para o seu sistema nervoso. E o corpo, que está em movimento, começa a se alinhar com essa nova informação. Não é mágica, é neuroplasticidade. Você começa a reescrever seus próprios circuitos internos. Quando eu digo eu sou o criador da minha realidade, não estou apenas soltando uma frase bonita, estou ativando regiões do meu cérebro que antes estavam conectadas com medo, limitação e escassez. E agora estão sendo treinadas para reconhecer novas possibilidades. Mas a chave é sentir o que você está dizendo. Você pode repetir 1000 vezes, sou próspero, mas se por dentro estiver vibrando dúvida, o campo não responde. O universo capta a coerência, não fala. Eu mesmo uso afirmações todos os dias, mas não a recito de forma robótica. Eu me conecto com elas. O que eu faço? Eu sento, respiro fundo, entro em estado meditativo e começo. Eu confio no processo da vida. Eu sou guiado pela inteligência universal. Tudo o que eu preciso já está a caminho. São declarações simples, mas poderosas. Luiz Hay sempre falava disso com mestria, e quando combinamos palavra com emoção, criamos um campo magnético irresistível. Às vezes peço para as pessoas escreverem suas afirmações e colarem o espelho no celular ou até no fundo de tela de computador. Isso é mais do que decoração, é um lembrete constante de quem você está escolhendo ser, porque no fundo a repetição constrói identidade. E quando a identidade muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, a realidade inevitavelmente se transforma. Tudo começa pela palavra impregnada de intenção. Mas mesmo com todas essas ferramentas, percebo que muitos ainda ficam presos no ciclo da urgência. Sabem o que fazer, conhecem a teoria, mas vivem como se estivessem atrasados para uma vida que ainda não começou. Durante anos observei um padrão se repetindo nas pessoas que mais desejavam transformação. Elas sabiam exatamente o que queriam. Tinham feito cursos, lido livros, repetiam afirmações, mas viviam presas num estado de urgência. Era como se estivessem correndo atrás de algo que continuava se afastando. Eu entendo por que a pressa. O eu preciso disso agora e a urgência são tão atrativos. Eles são inimigos da calma. A pressa libera químicos de sobrevivência e o corpo, acostumado a esses químicos, começa a achar que isso é o normal. Então, mesmo quando a mente diz, eu quero paz, o corpo está gritando, dá-me adrenalina. Eu vivi isso. Precisei me treinar para sair desse modo de sobrevivência. Fiz meditações longas, presença plena, momentos de silêncio total. E só assim consegui acessar um novo estado de ser. Quando eu falo sobre o poder do agora, não é clichê, é neurociência aplicada.
O presente é o único ponto de criação, e se você está sempre se projetando no futuro, tentando prever, controlar, correr atrás, você está fora da frequência do Criador. Está operando como vítima do tempo. E nesse estado, meu amigo, a realidade só reforça o que você teme. Mas quando você desacelera, quando você respira com consciência, o campo começa a responder com novas sincronicidades. Eu costumo dizer que o verdadeiro milagre acontece quando a mente aceita o silêncio, porque é nesse espaço que a inteligência universal se afasta. Quando você para de correr, você começa a ouvir. E o que você ouve é sempre mais sábio do que qualquer plano apressado. Já tive revelações profundas em estado de pura quietude. Ideias que mudaram tudo, não porque eu forcei, mas porque eu permiti. O tempo do universo é sempre perfeito, mas só quem desacelera consegue perceber isso. É justamente nessa desaceleração que surge a verdadeira energia de criação. Um campo interno limpo, calmo e receptivo. E é nesse campo que a manifestação se torna inevitável, porque você já é o que deseja viver. Você vai voltar para a rotina de sempre, esperando que algo mude por mágica, ou vai começar hoje mesmo a agir como o novo ser que você sabe que pode ser. Reflita. Qual é a sua vibração nesse exato momento? Ela está alinhada com o que você quer viver ou com o que você teme repetir? Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas dar o primeiro passo com intenção. Medite, afirme com verdade, respire com presença e observe o que acontece. E se alguma coisa dentro de você se conectou com essa mensagem, então comente aqui embaixo. Eu estou pronto para manifestar com consciência. Vamos criar esse campo juntos. A sua interação faz parte da manifestação. Grande abraço para todos vocês. Fernando Pires.